Deus tem algo profundo para falar no meu e no teu coração nessa manhã. Talvez você pode olhar, pode falar, uma palavra precisa, sim. Mas a palavra de Deus ela se renova cada manhã. Eu creio que você vai sair desse lugar nessa manhã levando consigo a tua vitória, levando consigo a tua bênção, que você está precisando. Porque nem sempre o que nós pedimos, muitas das vezes não é o que nós estamos necessitados no momento. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que realmente eu e você precisam. Eu quero garantir para você nessa manhã que Deus Ele vai colocar nas nossas mãos aquilo que nós precisamos. Aleluia. Você coloca em pé em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quero que você abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Muitas das vezes surge um questionamento na nossa vida, porque todas as vezes que a gente vai ministrar uma palavra, ou está à frente da igreja para dar uma saudação, ou quem sabe cantar um louvor, o coração fica palpitante, a nossa carne treme, um pouco pode ser nervosismo, mas irmão, diante da presença de Deus não tem quem fica normal. O dia que você subir aqui, você ficar normal, pode ter certeza que você vai estar falando da carne. Mas o dia que você tremer é porque você sabe a responsabilidade que é transmitir algo da parte de Deus. E nós temos que estar enquadrados dentro daquilo que nós vamos pregar também. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Gostaria que todos vocês que estão aqui, vocês prestassem bem atenção nesse texto, nessa palavra, porque no decorrer dessa mensagem, Deus vai falar contigo. Aleluia. E através do que for ministrado aqui, no pouco de tempo que nós temos aqui, o que for ministrado, Deus vai trabalhar em cima disso, na tua vida. Deus vai trabalhar na minha vida. Eu gostaria que essa igreja estivesse cheia, porque eu creio que todos precisam dessa palavra nesse tempo. Todos. Não tem um que não precisa. Todos precisam de um socorro da parte de Deus. Vamos ler o que diz a palavra nessa manhã. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoados em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoares sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de que admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus está aqui na tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Eu sei que tu podes, nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Eu sei que essa palavra, Senhor, venha direcionada ao meu coração, ao coração de vidas que aqui estão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que não seja eu, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, fala em cada coração. Que o Senhor venha entrar, Senhor Deus, onde o homem não pode entrar. Que o Senhor venha fazer, Senhor, o que o homem não pode fazer. Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, direcionar conforme o teu querer, na tua vontade. Que eu possa ter liberdade no teu Espírito, Senhor, e transmitir nessa manhã, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor tem de fazer neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, e te damos graça agora e para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Se assente. Depois que você se assentar, você pode aplaudir o Senhor. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu não estou de colocar, mas se eu fosse colocar, eu iria colocar traumas da alma. Aleluia. Mas eu não vou dar nome. Aleluia. Não vou colocar um tema, mas eu quero falar nessa manhã tudo que Deus tem colocado no meu coração. E de acordo com o que eu for ministrando nessa manhã, que eu for falando, aleluia, você vai recebendo aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai falando contigo. Aleluia. Aleluia. Maravilha. A palavra ela começa nos dizendo que Jesus estava em uma casa, mas antes de Jesus chegar nessa casa, aleluia, antes de Jesus chegar nessa casa, ele estava em outro lugar, onde ele se encontrou com um leproso. Ele curou aquele leproso. Glória a Deus. Ele pediu para que aquele leproso não contasse nada a ninguém, mas que ele fosse até o sacerdote e oferecesse uma oferta ali, em gratidão a Deus, aleluia, por aquilo que ele tinha recebido. Um pouco antes, Jesus tinha operado esse milagre. Mas, irmãos, quando nós não queremos que as coisas se espalhem, é só você falar assim: não conta para ninguém. Aonde Jesus estava, irmãos, o povo acompanhava. O povo estava. Aonde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas. Aleluia! Para que aquela multidão de pessoas estava ali, aonde Jesus estava? Muitos deles para se alimentar, o físico. Muitos deles para se alimentar das palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, por mais que muitas das vezes ele corrigia, eram palavras duras, mas o povo tomava aquilo ali com amor e ficava ali na obediência, ouvindo, e eram palavras doces, eram palavras que transformavam, eram palavras poderosas. E foi acontecendo que no ministério de Jesus ali, anunciando a palavra, pregando a palavra, ensinando, aonde ele estava, o povo estava presente. Aleluia! Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque ele está presente. Glória! Maravilha! Porque nós não devemos esperar muita coisa do homem, irmão, mas sim da palavra, sim de Deus.
perceber no decorrer desses minutos que Deus ele vai falar no profundo do teu coração, no profundo da tua alma, onde somente Ele pode tocar. E então Jesus estava ali naquela casa. A palavra nos diz assim que Ele estava anunciando-lhes a palavra. E o povo estava ali atentos, ouvindo tudo aquilo que o mestre ali estava ensinando. Aleluia. Irmãos, nos dias de hoje, se a gente ficar muito tempo sem ouvir uma palavra que vem da parte de Deus, nós sentimos sede, nós sentimos falta. Porque a palavra é o alimento. A palavra é o combustível que nos dá força para caminharmos. E Jesus está ali anunciando a palavra. E 4 homens, sabendo que Jesus estava ali, sabendo o que Jesus fazia, com muitas coisas que eles já haviam presenciado, eles então veem aquele paralítico e se comovem. Eles se comovem e então ele quer levar aquele paralítico até Jesus, até onde Jesus estava. Glória a Jesus. E assim eles fazem. Não sei se a distância era longe, não sei se estava perto, mas uma coisa eu sei: tiveram muito trabalho. Porque a gente conduzir uma pessoa que está normal, que nos ajuda, que apoia em nós, é uma coisa. Mas a gente conduzir uma pessoa que ali está em cima de uma cama, paralisada em cima de uma cama, fica difícil. Mas aquilo que parecia ser difícil, quando eles chegam até este lugar, aonde Jesus estava anunciando a palavra naquela casa, eles encontram outra dificuldade mais difícil ainda. Uma situação mais difícil ainda. Que o povo estava ali, que não havia espaço para ninguém. E tinha sede e fome de ouvir a palavra. Eles tentam entrar pela porta, mas são impedidos. Porque havia muitas pessoas ali. Talvez se fôssemos nos dias de hoje, quem sabe, a pessoa ia falar: não, eu já fiz a minha parte, eu já trouxe ele até aqui, vamos deixar, não conseguimos. Mas dentro disso que eu estou falando para você nesta manhã, eu quero dizer para você, diante de Deus, irmão, não desista. Não desista. Pastor, já bati em tantas portas, já tentei de tantas formas, eu não consigo. Eu quero dizer para você: vai em frente, não desista. Aleluia! Glória a Fica Deus! firme. Maravilha, Jesus! Não deu de um jeito, vai dar do outro jeito. Eu creio. Porque Deus ele tem a solução Aleluia! para os nossos problemas. Deus fiel. Deus ele nos dá estratégia para nós vencermos. Então eles chegam diante, ali naquela casa, diante daquele povo, não conseguem entrar. E eles calculam: nós não conseguimos entrar pela porta, mas nós vamos entrar por cima. Já tivemos trabalho, não vamos perder o nosso serviço. Aí eu pesquisando, eu consigo entender, irmãos, que naquela época, aquelas casas, elas tinham umas escadas que davam acesso às caixas d'água, porque era uma escassez de água, então eles faziam aqueles reservatórios, e ali tinha umas escadas que davam acesso à caixa d'água. Então esses homens tiveram essa ideia: vamos subir e vamos descer esse paralítico pelo telhado. Vamos direcionar ele aonde o mestre está. Eles viram aonde que Jesus estava ali, o ponto certinho aonde Jesus estava. Eles tiraram o telhado ali. Eu creio que o telhado naquela época também não era igual ao telhado de hoje. Não sei que tipo de materiais que eles usavam, mas com certeza não era igual ao de hoje. Com certeza era tipo aquelas casas
que os índios cobrem com mato, com alguma coisa assim. E eles então fazem um buraco, eles abrem ali, bem no ponto onde Jesus está. E como acontecer agora esse homem? Com certeza amarraram em cordas a cama dele, tiveram dono do trabalho, e eles descem esse homem diante de Jesus. Deus te maravilha. Pastor, até agora eu não sei o como que Deus vai falar comigo nessa história. Espera aí que você vai entender. Desde o menor até o maior, Deus vai falar nessa manhã. Aleluia! Eles descem esse homem na direção de que Jesus estava. Quando menos espera Jesus, eu creio assim, irmãos, pelos olhos da fé. Assim como Jesus sabia do que passava dentro do coração daqueles que estavam ali arrazoando, eles não estavam nem falando, eles estavam procurando por dentro. Assim como Jesus conhecia, que nós lemos na palavra, eu creio que Jesus viu todo o sacrifício daqueles homens. Eu creio que Jesus viu quando eles abriram aquele buraco, quando eles estavam amarrando, e não foi surpresa quando desceu diante dele. Não foi surpresa para Jesus. Ele estava vendo tudo. E quando menos se espera, aquele paralítico é descido diante de Jesus, amarrado naquelas cordas e colocado na frente dele. Glória! É aí que eu entro nessa parte dessa manhã. Maravilha! Primeiro de tudo, Jesus não liberou uma palavra de cura para ele, cura física. Primeiro Jesus curou espiritual, a alma. Teus pecados estão perdoados. Eu quero garantir nesta manhã, irmãos, sem sombra de dúvida, tem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão com feridas na alma. Tem muitas pessoas que estão com traumas. Tem muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se você se enquadrar dentro de uma dessas coisas que eu vou falar nessa manhã, esse mesmo Jesus que liberou, esse mesmo Jesus que curou aquele homem naquele dia, ele se faz presente aqui nesta manhã e ele pode te curar. Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Para isso nós temos que acreditar. Para isso nós temos que acreditar que ele pode. Ele está dizendo através da palavra que pode. Eu tenho que crer que ele pode. E naquele momento, então, aquele paralítico é descido ali, colocado diante de Jesus, e Jesus libera a palavra: os teus pecados estão perdoados. Quem sabe Jesus fez esse processo para ver o que ia acontecer diante daquele povo, porque Jesus conhecia muito bem aquele povo que estava ali. Alguns deles, não todos. Ali tinha os fariseus, os escribas, aqueles que perseguiam Jesus a toda hora. E muitos, até mesmo do povo, da linhagem de Jesus, que estavam ali e muitas das vezes duvidavam daquilo que Jesus estava fazendo. Como diz a palavra: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então tinha alguns deles ali também. E Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. Mas aquilo para aquele povo não bastava. Começaram a dizer que Jesus estava blasfemando, que só Deus pode perdoar o pecado. O que eles queriam dizer? Não, eu não acredito que você é Deus. Não, só Deus que pode perdoar o pecado. Então ele libera aquela seguinte palavra: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade, mas eu te digo: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. A palavra diz que não demorou. Foi imediatamente aquele homem se levanta, ele toma a tua cama, e quem sabe ele olhou para aquele povo que estava ali ao redor: vocês não me deixaram entrar por essas portas, mas agora vocês abrem o caminho que eu quero sair andando. Eu quero sair com a minha vitória na mão, eu quero sair com o meu milagre na mão. Mas eu quero dizer para você que na vida daquele homem, no início dessa palavra eu falei sobre traumas. Eu quero dizer para você que na vida daquele homem, com certeza, havia um trauma
Havia algo que ele carregava e ele não conseguia se libertar. Quem sabe por ser daquele jeito, ou quem sabe por pessoas liberar palavras sobre a vida dele, aleluia, ou quem sabe muitas das vezes pessoas menosprezavam por ser daquele jeito, porque nós sabemos que todas as pessoas daquela época tinham uma certa deficiência, ou era coxo, ou era cego, e tinha uma deficiência, a turma acreditava que era pecado, nem no tempo eles podiam. Então eu quero dizer algumas coisas aqui relacionadas a traumas. Quem sabe você vai se enquadrar dentro de uma delas. É uma infinidade de coisas, não dá para falar tudo, mas eu quero falar de algumas coisas. Se você se enquadrar dentro de alguma coisa dessa, você pode ter certeza que nesta manhã, neste dia, Deus vai te curar. Maravilha, Deus. Deus vai te libertar disso Maravilha. que muitas das vezes tem te aprisionado. Aleluia. Eu quero dizer a primeira coisa: a pessoa que tem uma trauma de um acidente, quem sabe você sofreu um acidente, você ficou traumatizado com aquilo, muitos não podem dirigir, muitas pessoas andam na rua com medo. Isso pode gerar um trauma na sua vida e pode te prejudicar. Verdade. Pode te prejudicar muito. Deus é soberano. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, pessoas que sofreram violência sexual e acham, quem sabe, que nunca vai encontrar uma pessoa ali que seja, aleluia, a pessoa certa para ela. Não consegue ter credibilidade nas pessoas, porque ou sofreu ou viu certo tipo de coisas. Talvez você vá olhar para mim e falar assim: mas pastor, isso aqui não pode ser falado dentro da igreja. Irmãos, Deus está na direção de tudo. Ele sabe todas as coisas.